Konnichiwa, Priti desu. Logan desu. Yoroshiku onegaishimasu. Antes de começarmos as perguntas, vamos mostrar uma coisa que ganhamos da lojinha E-Anime. Vieram os bonequinhos aqui do Evangelion, do Shingeki no Kyojin, e vieram as caixinhas também. 3, 2, 1. Vamos abrir. Oh, O meu vieram 4 personagens inteiros, já estão montados, só precisa colocar em cima do suporte, então eu vou colocar aqui. Primeiro são os pequenininhos aqui, ó, que eram os personagens do Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. E eles já estão prontinhos aqui, só tirar o plastiquinho. Vieram 1, 2, 3, 5 bonequinhos. Então esses são os bonequinhos que vieram. Muito obrigado, loja E-Anime. Se vocês querem conhecer a loja, tem um link na descrição deste vídeo. E vocês podem usar o cupom de desconto do Japão Nosso de Cada Dia, que também está na descrição do vídeo. No último vídeo do Será que isso funciona, que saiu no domingo, nós falamos sobre como comer com o hashi, como aprender a usar direitinho aqueles palitinhos para comer. E tiveram muitas perguntas parecidas, então vamos tentar respondê-las. Muitos de vocês perguntaram se é ohashi, hashi, hashi, ohishi, inshin ou shisesau. Então vamos responder para vocês. Se vocês falarem a palavra hashi, acentuando a última palavra, vocês estão falando ponte. Hashi em japonês significa ponte. Hashi em japonês significa pauzinhos para comer. E a colocação do o antes da palavra hashi é simplesmente para falar de uma maneira mais cordial. E isso acontece com muitas outras palavras também. Um outro exemplo bem simples é a palavra bentô, que significa marmita. Mas normalmente a gente costuma falar o bentô. É fácil. Ou o dinheiro também, que se diz kane, mas todos nós falamos okane. Essa palavra okane é até um pouco engraçada porque mesmo com o o na frente, ela se tornou tão comum que todo mundo fala como okane mesmo, e não só kane. Nessa onda de hashi, vamos para a próxima pergunta. Roberto William pergunta: como é feita a higienização dos hashis? Ou após comer, ele é descartado? Sobre a limpeza dos hashi, nós não sabemos se existe uma regra ou algo especial que tem que ser feito, mas os de plástico nós lavamos e reutilizamos, assim como fazemos com talheres, e os de madeirinha, esses aqui de bambu, nós jogamos fora porque eles são descartáveis. Vila Queiroz, desculpe, não sei pronunciar seu nome. Adorei! Olha só, eu tenho muita curiosidade de saber se aí no Nihon também existem sotaques diferentes de acordo com as regiões, como acontece aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês poderiam mostrar diferentes pronúncias e explicar brevemente pra gente? Porque sempre fico na dúvida. Não sei se a forma como uma pessoa pronuncia certas palavras é porque está certo ou errado, ou se é somente diferença de sotaque. Abraço! Existe sim uma diferença de sotaque, mas é importante também tomar um cuidado com a acentuação. No caso de hashi ou hashi, não é uma diferença de sotaque, é uma diferença de acentuação, e isso são palavras diferentes. Em relação a sotaque, nós podemos dar um exemplo para vocês. Em japonês, a palavra obrigado se diz arigatou, mas na região de Osaka, aqui no Japão, eles dizem Okini. Soa um pouquinho estranho porque em japonês oki significa grande. Então você faz uma bagunça na sua cabeça, né? Parece que estava falando sobre uma palavra grande, mas não é, é obrigado. Okini. Ou então quando você quer dizer não sei, não entendo, em japonês você diz wakaranai. Mas em algumas regiões aqui do Japão você vai escutar wakarahen. Pra você que está acostumado com a língua japonesa e às vezes ouve essas coisas assim, quer saber se é do sotaque ou se é uma palavra diferente, um anime que eu achei bem legal, que tem bastante dessas coisinhas assim de sotaque, de regiões assim, é o anime Lovely Complex. Se você quiser assistir, dá uma olhada e você vai perceber que existem várias palavras que eles falam diferente, meio estranho assim. É legal. Eu não conheço. Próxima pergunta, né? Maxwell José pergunta: Priti e Logan, no Japão, assim como tem 3 tipos de escrita, tem outros modos de fala, como por exemplo gírias. E queria saber também se tem abreviações no japonês, como por exemplo TBM, VC, obrigado, adoro o canal de vocês. Apesar da gente conversar bastante com japoneses, assistir TV, assistir animes, doramas, etc e tal, nós estamos aprendendo japonês na escola, então estamos aprendendo japonês certinho, né? Aquela coisa sem assim muito sotaque, sem muita gíria, mas nós conhecemos algumas sim. Uma coisa que a gente percebeu assim que é bem comum é eles tentarem reduzir nomes grandes e deixarem pequenininhos, misturando os dois nomes. Por exemplo, a rede de café Starbucks em japonês fala Starbucks, é meio grande.
Então, pra não falar tudo isso, só fala Sutaba. Uma das redes de combine que tem aqui no Japão se chama Family Mart. Em japonês se pronuncia Famirimato. E para facilitar a pronúncia, eles acabam encurtando este nome e falam apenas Famima. Outra coisa que a gente escuta bastante dos japoneses de Gifu, eles colocarem a palavra sa no final de algumas frases, como por exemplo, ano-sa, date-sa. Próxima pergunta. Alain Pierre Alcântara pergunta: bom, já que o assunto é Nihongo, japonês, vocês que já estudam japonês há muito tempo, com quanto tempo de estudo vocês começaram a ler qualquer coisa em japonês? Entendo que o tempo anda curto, problemas que vêm junto com o sucesso. Adoro o canal, muito sucesso para vocês. Obrigado. Essa pergunta a gente já viu várias vezes nos comentários e outras parecidas também, perguntando quanto tempo demora para aprender japonês, com quanto tempo a gente começou a falar japonês, já que a gente veio pro Japão sem saber nada. É um pouco difícil falar isso pra gente, porque como nós viemos trabalhar em fábricas, como nós já falamos, nós tínhamos um contato muito grande com brasileiros. Não só nas fábricas, mas como fora delas também, porque quando a gente ia sair, a gente saía com o mesmo pessoal com quem a gente trabalhava. Então a gente só falou português e falava japonês muito pouco. Então a gente foi estudando bem devagar, bem pouquinho, e nesse tempo todo que a gente foi aprendendo aos poucos. Então é difícil eu falar pra você, foi 1 ano, foi 1 mês, foi 3 meses, foi 3 anos. Eu realmente não sei responder pra vocês. Eu sei que em 10 anos eu consigo hoje me virar e ainda tô aprendendo. Em relação à pergunta, eu gostaria de dizer que nós não lemos qualquer coisa em japonês. Nós temos muita dificuldade ainda de ler, principalmente quando tem kanjis e não tem a leitura do kanji em cima. Quando tem a leitura do kanji, a gente consegue se virar bem, porque eu acho que o nosso vocabulário já tá bem amplo, a gente já conhece bastante palavras. Agora, quando é só o kanji e não tem a leitura do kanji, é muito difícil. Na nossa opinião, quanto mais tempo você conseguir se dedicar aos estudos, mais rápido você vai conseguir falar e absorver o japonês. Não só pro japonês, mas pra qualquer coisa, né? Este foi um vídeo um pouco mais explicativo sobre o japonês, sobre o Nihongo. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí, Anime, pelos presentinhos e até sexta-feira! E muito obrigado a todos vocês que estão chegando a 80 mil inscritos! Mata, né? Bye, bye! Gravando. Então vamos. Pode. Pode. Isso se tornou normal. Amarela, ó. E para felicitar. Essa foi. Esse vídeo foi um pouco. Um pouco. Um pouco. Pique-ploque.